Em terceiro e último lugar, porque ele foi abençoado, irmãos, pelo rei Davi, porque ele foi grato diante do rei. A Bíblia diz que quando ele chegou ali diante do rei, ele disse para o rei Davi: o que é o teu servo? Quem sou eu para o rei olhar para mim? Eu não passo de um cão morto. Olha que situação. Ele estava sentindo ali no seu coração, embora ele estivesse se auto-humilhando, mas ele estava sentindo-se grato. O rei Davi não precisava fazer nada para ele. O rei Davi estava fazendo aquilo ali de livre e espontânea vontade, e ele reconheceu isso aí, e ele foi grato ao rei. Irmãos, muitas vezes nós precisamos aprender a agradecer, não é verdade? Muitas vezes no dia a dia as pessoas fazem coisas para a gente e a gente nem se lembra de agradecer. Às vezes dentro da nossa casa, né? Ou um filho faz um favor para o pai faz um favor para o filho e não diz obrigado pai, obrigado filho. Às vezes você está numa lanchonete, você está num restaurante e o garçom vem ali e coloca sobre a mesa a sua comida e você não se lembra de dizer para ele muito obrigado por ter colocado aqui. Prezados, muitas vezes pessoas agem com ingratidão quando você faz alguma coisa para eles também. Às vezes o ingrato, depois de você ajudá-lo, o que ele vai fazer? Muitas vezes o ingrato ele vai dizer: eu nem pedi para você me ajudar, eu nem pedi, você ajudou porque você quis. Pessoas que têm um coração ingrato não vê em nada na vida motivo de agradecimento. Eu me lembro que eu passei numa igreja, não vou falar onde que é, eu passei numa igreja por muitos anos, e todo final de ano havia sempre assim, aquele último culto, e eu nunca vi aquele pastor agradecendo as pessoas da igreja, as pessoas que eram líderes, professor de escola dominical, pessoas que pregavam, pessoas que estavam cuidando de alguma, nunca eu vi aquele pastor agradecendo, e era uma igreja realmente até muito boa. Então, prezados, nós precisamos aprender a agradecer. Quando o povo de Israel estava no Egito, a Bíblia diz que eles clamaram a Deus para que Deus o tirasse do Egito, e Deus os tirou do Egito. Depois de algum tempo de sofrimento, depois de algum tempo de angústia e clamando a Deus, Deus os tirou do Egito e o levou, atravessou o mar. Mas o que aconteceu quando este povo estava no deserto? Um povo ingrato. O povo começou a dizer para Moisés: por que você não nos deixou morrer lá no Egito? Porque você não nos deixou lá? Nós tínhamos pepinos, melões, nós tínhamos cebolas e alhos silvestres, nós tínhamos tudo, e agora nós estamos aqui. Só que eles haviam se esquecido que eles eram escravos no Egito. Era um povo, meus prezados, que não estava sabendo agradecer aquilo que Deus estava fazendo. E o que aconteceu? Este povo morreu no deserto. Este povo não conseguiu entrar na terra de Canaã, porque a ingratidão durante aquele período foi muito grande. Meus prezados irmãos, que nós possamos aprender a sermos gratos ao Senhor. Eu estava esses dias atrás vendo no YouTube o testemunho, uma irmã contando o testemunho de um irmão que ele foi ao médico e constatou-se que ele estava com câncer na língua. E o médico disse: olha, não tem uma outra coisa a fazer a não ser cortar a sua língua. E marcou-se então um dia para fazer aquela cirurgia.
E quando chegou no dia da cirurgia, o médico falou: vamos para a cirurgia. E ele disse: olha, eu gostaria de que o senhor me desse mais 30 minutos para mim ficar com esta língua. E ele disse: tá bom, quem sabe você quer falar com alguém mais da sua família, porque depois você não vai poder falar mais. E ele deu então, o médico deu então 30 minutos para aquele irmão. E ele entrou numa sala e ali ele começou a glorificar a Deus, irmãos. Ele começou a louvar a Deus, ele começou a agradecer a Deus pela sua língua, ele começou a agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. Ele não estava choramingando, ele não estava triste, ele não estava angustiado, ele estava agradecendo a Deus, porque Deus havia dado aquela língua para ele, e ele passou ali aqueles 30 minutos louvando e agradecendo a Deus. O médico passou perto da sala e viu ele sozinho, achou que ele fosse conversar com alguém, mas estava ele sozinho e estava louvando a Deus. E quando passou os 30 minutos, o médico o levou para a sala de cirurgia, falou: vamos, está na hora de fazer a cirurgia. E quando ele entrou na sala e o médico foi examinar a língua dele, ele estava curado, irmãos. Aleluia, ele não tinha mais câncer na língua. O seu momento ali de agradecimento a Deus, aleluia, fez com que Deus tocasse e ele foi curado. Louvado seja Deus. Certamente, meus prezados, este homem estava ali de coração, ele não estava angustiado, não estava triste, mas ele estava de coração, porque ele sabia que Deus havia dado e Deus vai tirar. Mas graças a Deus, ele foi abençoado. Louvado seja Deus. Prezados, na chuva ou no calor, no frio, no inverno, seja qual for o dia que nós estejamos passando, que nós possamos ser gratos ao Senhor. Não vamos dizer: mas vai chover de novo. Vamos dizer: graças a Deus vai chover de novo. Aleluia. Está calor, graças a Deus pelo calor, porque o calor faz também a planta se animar e crescer. Aleluia. Que cada momento da nossa vida nós possamos ser gratos a Deus. Esses dias atrás eu estava conversando com uma moça, eu não sei, mas era uma moça, uma mulher de Londrina, e eu perguntei se ela era crente, mais de 50 anos de idade, e eu perguntei para ele se ela era cristã. Ele disse: não sou mais, eu fui da Batista por muito tempo, mas eu não sou mais crente. E eu falei: mas depois conversando eu perguntei: mas o que aconteceu que você não é mais crente? Ela disse: olha, a minha mãe, ela morreu de câncer. Eu esperava que o Senhor curasse ela, e o Senhor não curou. Hoje ela está afastada dos caminhos do Senhor, ela está bebendo, está fumando, ela não soube agradecer a Deus, ela não soube ser grata a Deus por aquela situação. Não é uma situação realmente fácil, mas muitas vezes, prezados, Deus faz com que Deus permite que nós passemos por situações dessas, para que Deus e nós também mostremos o que está no profundo do nosso coração. Muitas vezes as lutas, as provações que nós temos nesta vida, não vêm com o propósito de nos humilhar, nos abater, mas vêm com o propósito de mostrar aquilo que nós temos de fato no nosso coração, a nossa verdadeira gratidão. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Não é fácil se a coisa está realmente degringolando, não é fácil se é uma enfermidade, não é fácil se é uma dor, mas é preciso seguir a palavra de Deus. Ah, pastor, mas além de eu passar por uma situação difícil, eu tenho que agradecer? Não é esse sentimento que Deus quer de nós. Não, Deus quer que haja espontaneidade, que nós entendamos o plano e o propósito de Deus. Lembra daqueles leprosos que foram curados? A Bíblia diz que Jesus curou quantos? 10 leprosos. Quantos que voltaram? Apenas um. Os outros 9, eles estavam errados? Não, eles não estavam errados de ter ido.
Porque a Bíblia, a lei recomendava que quando uma pessoa fosse curada da lepra, fosse e se apresentasse ao sacerdote. Eles não estavam errados, eles estavam fazendo o que a lei estava mandando que eles fizessem. Só que aquele ali, ele diz: não, eu tenho que fazer uma coisa antes daquilo que a lei está mandando. Eu tenho que agradecer o meu benfeitor. Aqueles outros, meus prezados, eles estavam fazendo certo, mas dentro da lei. E Jesus não quer que nós estejamos dentro da lei, nós estejamos dentro da graça, que sejamos gratos ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar cada dia. Eu sei, prezados, que todos nós queremos ser abençoados por Deus. Como Mefibosete foi abençoado, nós queremos ser abençoados. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir o exemplo de Mefibosete. O que ele fez? Ele atendeu ao chamado do rei. Nós precisamos atender cada dia ao chamado do Senhor Jesus para a nossa vida. Para que Ele está nos chamando? Nós precisamos cada dia, meus prezados, reagir com humildade diante do Senhor. Ainda que a situação não seja aquela que nós queremos ou queiramos viver, mas que nós possamos ser gratos. Aquele homem estava ali, manco dos pés, reconhecendo a sua situação, mas ele foi grato e disse: o rei se lembrou de mim, e o rei vai sempre se lembrar. Se nós queremos ser abençoados, irmãos, então que nós possamos cada dia ser gratos ao Senhor, gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Talvez uma oração de gratidão, quando você recebe uma bênção, né? Ela é fácil, né? Fazemos uma oração de gratidão, mas oração de gratidão quando estamos passando por uma situação difícil não é fácil. Mas nós precisamos, meus prezados, para continuar recebendo a bênção de Deus. Aquele homem que deveria ter a sua língua amputada, ele recebeu a cura de Deus, porque ele foi grato ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar e cada dia nós possamos ser gratos ao Senhor. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos pedir que o Senhor venha ao encontro, ó Deus, das nossas vidas. Como Davi foi ao encontro da necessidade de Mefibosete e abençoou aquele homem, nós queremos também a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida. Por isso, nos ajude a cada momento a atendermos a chamada do Senhor, a reagirmos com humildade diante do Senhor, meu Deus, e a saber ter um coração grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito à nossa vida. Pai, abençoa a Tua igreja, sustenta-nos a cada momento e nos ajuda, pois nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus que abençoe-vos.